Resumo da semana. 8h38, mais uma vez estamos aqui com a diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo, para fazer o resumo dessa semana. Bom dia, Ana Raquel, tudo bem? Tudo bom, Mauro? Bom dia para quem acompanha a gente nesse resumo também. Bom, a gente começa com o meio ambiente, né? Propostas aprovadas no plenário. Exatamente. Bom, isso a gente vai acompanhar, Mauro, ao longo dessas semanas até o recesso de Natal e Ano Novo. A gente vê que os deputados estão ali numa reta final de trabalhos e com muita proposta aprovada. E nessa área aí de meio ambiente, como você destacou, a gente teve a aprovação, por exemplo, de um projeto que traz regras para a produção, comercialização e o uso de bioinsumos. E o que são bioinsumos? Bioinsumos são aqueles fertilizantes, são aqueles defensivos a partir não de elementos químicos, não dos produtos tradicionais, mas a partir, por exemplo, do uso de bactérias, de fungos, de plantas. Então você fazer um controle ali, por exemplo, natural de pragas, e que é muito importante essa utilização dos bioinsumos na agricultura orgânica. Então, essa aprovação no plenário, os deputados que participaram dessa aprovação, muitos citaram o seguinte, que a gente já tem no país regras e uma lei ali para os defensivos químicos tradicionais e que agora essa lei para os bioinsumos, essa proposta que trata aí dos bioinsumos, vem no sentido de incentivar, de estimular, inclusive, a agricultura orgânica e essa possibilidade de elementos mais naturais e biológicos no controle de pragas e na fertilização do solo. Essa é uma proposta dos bioinsumos que ainda vai para o Senado. Ainda na área de meio ambiente, os deputados aprovaram um projeto que proíbe a importação de lixo, Mauro. E aí até a gente se surpreende, assim, a gente importa lixo? Importa. A gente importa resíduos, por exemplo, papel, vidro, e isso vem para a indústria da reciclagem. Muitas vezes esses resíduos eles são importados por conta do custo, mas isso até muitos parlamentares na votação dessa proposta falaram isso prejudica a indústria, no caso da reciclagem no país, inclusive os catadores, aqueles que estão ali na atividade, nas cooperativas de reciclagem e que usam os produtos aqui que são catados nacionalmente. E se a gente produz um lixo aqui no Brasil, o interessante é que se recicle esse lixo produzido aqui, que a gente reduz a nossa produção aqui. Então, essa proposta proíbe a importação de resíduos. Hoje, essa importação ela já é proibida no caso de resíduos perigosos e isso é expandido, então, para outros resíduos, né, como eu disse, papel, vidro, metal. E aí, o que a gente tem? Também, até peguei uns dados, porque me chamou tanta atenção essa questão. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio tem uns dados, por exemplo, que entre 2019 e 2022, as compras internacionais de papel e vidro descartados, portanto, desses resíduos, elas subiram, no caso do papel, 109%, no caso do vidro, mais de 73%. Então, é algo realmente que vai, a esperança, assim, a expectativa é que se tenha esse impacto mesmo na indústria da reciclagem no Brasil. É um projeto que ainda vai ao Senado. E, por fim, também foi aprovado um acordo internacional que trata ali o Tratado de Budapeste, que ele trata de patentes na área de biotecnologia, e esse acordo ele vem no sentido de facilitar o registro dessas patentes envolvendo biotecnologia, no caso aí, internacionalmente também. Esse Tratado de Budapeste, na aprovação desse acordo internacional, ainda tem que passar pelo Senado. Bom, temos também aí economia solidária, Nave Brasil, pedágios, não é isso? Isso, propostas aí também relacionadas à economia. Esse projeto da economia solidária é uma proposta que cria a Política Nacional de Economia Solidária e o Sistema Nacional de Economia Solidária. É um projeto que já tinha passado pela Câmara, foi ao Senado, voltou à avaliação dos deputados por conta de algumas modificações, agora teve a votação concluída, portanto, a Política Nacional de Economia Solidária pode ir à sanção presidencial. A economia solidária, ela é aquela atividade econômica sem fins lucrativos, que ela é feita ali coletivamente e cujos resultados dessa atividade econômica, esses resultados vão ser partilhados entre quem participa dessa atividade. Muitas vezes a economia solidária, os projetos de economia solidária, como, por exemplo, cozinhas coletivas, cooperativas ali de artesanato, como disse, algumas até já estão organizadas em cooperativas dessas atividades. No caso das
atividades de economia solidária organizadas em cooperativas, já tem uma lei do cooperativismo, mas especificamente sobre economia solidária, vem essa política para estimular, para incentivar. Então, ela define ali as diretrizes, os objetivos, o que é economia solidária, prevê que a partir de conferências municipais, estaduais e uma grande conferência nacional seja definido um plano de economia solidária, exatamente para estimular. E a ideia da economia solidária, quando a gente tem essas atividades em comunidades, como eu disse, em algumas cooperativas ali, é você aproximar o consumidor dessas ações de economia solidária e que a ideia justamente é de ser um comércio justo, um comércio solidário. Ainda nessa área aí de economia, a gente pode dizer assim, foi aprovada a criação de uma empresa subsidiária da Nave Brasil. A Nave Brasil ela já é uma estatal que existe, é uma estatal que cuida ali de questões aeroportuárias, de tráfego aéreo, de meteorologia. E agora, com a criação dessa empresa subsidiária, você tem um setor ali específico cuidando de infraestrutura aeroespacial. E pensado principalmente para cuidar ali da base aérea de Alcântara, no Maranhão, né, de como administrar esse centro de lançamentos de foguetes ali em Alcântara, no Maranhão. Então, essa proposta foi aprovada e vai ao Senado Federal. E também na área ali de economia, uma economia bem voltada ao consumidor, essa questão dos pedágios. Essa proposta ela prevê que os pedágios possam ser pagos por outros meios que não apenas dinheiro. E isso realmente, quem está em estrada que tem, né, concessão e que tem a pedágio, Mauro, realmente se você esquece o dinheiro trocado ou esquece o dinheiro, você não consegue passar. É um problema. Então, é algo até que a gente fica pensando, por que isso ainda não é assim? Mas essa proposta vem nesse sentido, para você ter outros meios de pagamento dos pedágios, além do dinheiro. Na discussão no plenário foi aprovada uma emenda também suspendendo as multas aplicadas por não pagamento no caso de pedágios automáticos. Esse sistema aí, chamado de flip flow, causou alguma confusão, muitos motoristas, muitos condutores reclamando que não sabiam que tinham sido multados por esse sistema, e aí quando vão fazer alguma transferência do carro, vê ali, de repente aparece uma multa, muitas vezes essa multa já com prazo vencido e eles pagando uma taxa. Então, foi aprovada essa emenda no plenário para suspender essas multas, para que os motoristas sejam, então, notificados, os condutores também, motociclistas possam ser notificados. E, além disso, a proposta, ela proíbe o uso de cancelas nesses pedágios também para evitar acidentes. É um projeto que ainda vai ao Senado, Mauro. Bom, temos também questões relativas ao Rio Grande do Sul e acordos internacionais, não é isso? A gente continua aí vendo, né, as enchentes no Rio Grande do Sul, elas aconteceram ali no fim de abril, maio, e a gente está chegando a dezembro, né, fim de novembro, dezembro, e ainda essa necessidade de medidas para resolver ali questões e consequências que até hoje afetam as pessoas ali do Rio Grande do Sul. E nesse caso, dessas propostas aprovadas nessa semana, elas prevêem ali uma espécie de desenrola, uma delas prevê uma espécie de desenrola para os produtores rurais, para eles poderem, aqueles produtores rurais que tiveram a sua produção comprovadamente afetada pelas enchentes, que eles possam ter descontos nas suas dívidas rurais, descontos que podem chegar até 50%, dependendo da gravidade com que a sua produção foi afetada. Essa renegociação ali de dívidas, essa renegociação vale para contratos assinados até 15 de abril e com parcelas a vencer até 31 de dezembro deste ano. Não inclui aquelas parcelas relacionadas e cobertas pelo seguro agrícola ou pelo Proagro. E para conseguir esse desconto, como eu disse, você tem que ter uma avaliação de quanto que essa produção foi afetada. Vai ser uma avaliação feita por uma comissão especial ali com integrantes do Ministério da Fazenda, do Ministério da Agricultura e Ministério do Desenvolvimento Agrário. Esse projeto, o texto dele, ele repete algumas medidas provisórias que estão próximas ao vencimento e, por isso, a necessidade de aprovar por projeto de lei. É um projeto que ainda vai ao Senado. Também foi aprovada uma medida provisória, repassando 2 bilhões de reais para reduzir o custo dos empréstimos rurais de produtores que tiveram, então, perdas por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. E ainda foram aprovados acordos internacionais com a Suécia e a Noruega,
relacionados a não ter bitributação, quer dizer, uma tributação dobrada entre esses países, quando seja o Brasil ali com a Noruega ou o Brasil com a Suécia, quando um estiver fazendo investimento em cada um desses países, para que não tenha bitributação. Vamos falar sobre o livro de Heróis e Heroínas da Pátria? Esse livro, Mauro, de Heróis e Heroínas da Pátria, a gente tem eles ficam ali esses nomes no Panteão aqui em Brasília, né, e Panteão, e o que acontece? São normalmente homenagens a figuras históricas, a figuras importantes para a história do Brasil, para a cultura do Brasil. E nessa semana, os deputados, as deputadas aprovaram a inclusão do nome de Carolina Maria de Jesus no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Carolina Maria de Jesus, ela foi uma escritora, ela já faleceu, ela morreu em 1977, aos 63 anos, e foi uma escritora que teve, seja ali nos anos 60, quando ela foi descoberta, quando foram descobertos os diários dela, porque a Carolina, ela escrevia diários, mesmo ela era uma catadora, ela morava na favela do Canindé, em São Paulo, uma grande parte da vida dela, criou seus filhos ali com toda a dificuldade, e ela escrevia diários, e contando toda a dificuldade de viver naquele ambiente, a dificuldade pela sobrevivência, pela luta contra a fome. E apesar de ela só ter tido 2 anos de estudo formal, a Carolina, ela refletia muito sobre essa condição dela e sobre a condição de viver ali. Então ela catava materiais recicláveis e ela pegava às vezes um papel, um livro e ia fazendo ali, às vezes um caderno que estava já usado, ela tirava ali as folhas que ainda estavam em branco e escrevia esse diário. E aí o livro dela, o primeiro livro, que é o Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, quando um jornalista conseguiu ali, encontrou, foi fazer uma reportagem na favela do Canindé e descobriu esses relatos, e esses relatos foram publicados, isso vendeu muito rapidamente. A Carolina Maria de Jesus, ela conseguiu ainda em vida ter esse reconhecimento. E recentemente também a gente teve uma volta se revisitou esse livro da Carolina, ele chegou a ser indicado em escolas e muita gente, houve reedições do Quarto de Despejo, e então a Carolina tem esse reconhecimento, né, pela importância dela na cultura do país. Ela vem então com esse reconhecimento, aprovado o nome dela na inclusão dos Heróis e Heroínas da Pátria, e agora é uma proposta que ainda vai ao Senado, Mauro. Esse livro vale a pena ler, inclusive. Ele tem alguns erros de português que foram mantidos, mas você vê o raciocínio dela, e é um retrato da favela de dentro, né? Não é sociólogo, gente de fora tentando olhar a favela. Vale maravilhoso mesmo. E tem essa discussão, né, do livro Quarto de Despejo, se corrige ou não corrige pela língua culta. E atualmente o que se tem das edições é mantendo ali a escrita da Carolina, exatamente por essa reflexão dela, que é muito importante, é o que você falou, vem de dentro. E tudo que ela refletia sobre a condição, o sofrimento, como é que era viver ali, é muito interessante. Vale a leitura realmente, e a importância da Carolina, de fato, para a cultura do nosso país. Bom, a gente encerra a semana com a proposta de corte de gastos do governo, não é isso? Uma proposta que foi muito aprovada, muito esperada, né? Já tinha, muito aprovada, não, foi esperada, já tinha algumas semanas que o governo era cobrado para poder apresentar como iria fazer esse corte de gastos para ajustar o orçamento, inclusive as regras fiscais. Então, a gente ainda não teve formalmente a apresentação pelo governo aqui ao Congresso da proposta, mas já foram apresentadas as linhas gerais desse corte. A expectativa é de que haja ali uma economia de 70 bilhões de reais em 2 anos. Deve ser apresentada uma proposta de emenda à Constituição, um projeto de lei complementar, um projeto de lei ordinário, mudando ali questões do abono salarial, do Fundeb, desvinculação de receitas no orçamento, fundo do Distrito Federal, subsídios, regras do salário mínimo, regras do Bolsa Família, do benefício de prestação continuada, da aposentadoria de militares. Então, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, eles fizeram uma coletiva para explicar esses pontos. Eles conversaram, o presidente Lula teve encontros com o presidente da Câmara, Arthur Lira, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, líderes partidários, líderes governistas na Câmara e no Senado para apresentar. E a gente termina essa semana, Mauro,
com sinalizações ali, o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, falando que a expectativa e o esforço é para que essas propostas elas sejam aprovadas até o fim desse ano. A gente lembra que tem mais aí cerca de 2-3 semanas de trabalhos aqui no Congresso até o recesso parlamentar do Natal e do Ano Novo e depois o recesso de janeiro. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também disse que o Senado, assim que a Câmara votar os projetos, vai estar lá empenhado para aprovar ainda esse ano também essas propostas. Houve ali, no meio desse detalhamento de como é que seria feito esse corte de gastos, também o anúncio de que no ano que vem também deve ser encaminhada uma proposta prevendo o aumento da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos, e isso sendo compensado com aumento da tributação para quem ganha acima de R$50 mil por mês, rendimentos, que tem rendimentos acima de R$50 mil por mês. Vamos ver como é que vai ser. A gente aqui até convido quem está acompanhando a gente no resumo da semana a ouvir novamente as entrevistas que aqui o painel Mauro fez aqui, entrevistas com deputados já falando um pouco dessa expectativa, do como que deve ser essa tramitação e talvez ajustes nesse pacote que vai ser, então, apresentado formalmente pelo governo aqui, à Câmara e ao Senado, e que vai ser votado pelos parlamentares. Né? A gente fez essa entrevista com o deputado Merlongo Solano, que é do PT do Piauí, que é vice-líder do governo, vice-líder do PT, e também com o deputado Júlio Lopes, que é do PP do Rio de Janeiro, que vai apresentar uma proposta alternativa à proposta do governo. Então, é a discussão que vai dominar certamente os trabalhos e as discussões até o fim do ano, juntamente com o orçamento. Lembrando que o orçamento, né, Mauro, não tem como também ser discutido sem essa ideia do corte de gastos para que haja o cumprimento das regras fiscais. Então, essas próximas semanas vão ser certamente de muito trabalho, muito debate e de foco nessa questão orçamentária e de corte de gastos e regras fiscais pelo governo. Essa questão do imposto de renda, da isenção, aumento para até, porque hoje são 2 salários mínimos, seria até R$5 mil, e aí seria compensado com a taxação maior dos que ganham acima de R$50 mil. Isso aí embolou um pouco o meio de campo, porque não estava dentro do pacote de cortes. Exato, vai ser um projeto que ainda vem, né? Que ainda vem, no ano que vem foi anunciado junto, talvez para amenizar um pouquinho o impacto dos cortes. Tá? E lembrando que essa questão aqui dos cortes de gastos, a gente vai ter uma Economia Direta, o quadro da segunda-feira especial, com 2 técnicos falando a respeito desses assuntos. Bom, mas a gente fica por aqui. Muito obrigado, Ana Raquel Macedo, pelas informações, pelo resumo mais uma vez, e até a próxima semana. Até a próxima semana, Mauro. Agradeço aqui sempre quem acompanha a gente ao vivo no resumo da semana na Rádio Câmara, na TV Câmara, no YouTube. Também quem acompanha a gente pela rede legislativa de rádio, em podcast e depois também em muitas das nossas rádios parceiras por todo o país, como a Rádio Opção FM de Guapé, em Minas Gerais.